Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos defendendo, Senhor, de todo mal. Amém. Bom, turminha, hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, artigo de opinião, certo? Esse assunto está lá no nosso livro de língua portuguesa, volume 2, na página 25. Já começa com uma pergunta. Que ideia você defende? Quando vamos falar de artigo de opinião, ele é um dos gêneros mais comuns, publicado tanto em revista, como em jornais, em site. E esse texto, ele é um texto que ele vai gerar um pouquinho de polêmica, porque como fala de opinião, a gente procura um tema, um assunto que vai ser abordado, e esse assunto que será discutido, ele vai ter várias opiniões. Então, não é necessariamente que todos tenham a opinião mesmo que você vai ter. Então, ele vai gerar várias opiniões, vai gerar uma polêmica, uma discussão, e aí até a gente chegar a uma conclusão, porque cada um pensa de uma forma, certo? Então, para a gente começar, vamos só aqui, lá no nosso livro, na página 25, tem o título seguinte: Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. Vamos começar logo lá com esse texto. Eu vou ler um pouquinho do trecho que está lá e vou explicar um pouquinho sobre ele, certo? Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? Pelo jeito, não temos passado boas lições sobre o assunto. Quem levantou o tema da nossa conversa de hoje foi o pai de um bebê de 10 meses. Em sua correspondência, ele conta que teve de ir ao ambulatório de um hospital e na sala de espera encontrou muita gente. Acomodado nas cadeiras disponíveis no local estavam vários jovens e adultos. E em pé, várias senhoras, com mais de 70 anos. Uma delas cega, parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. O que aconteceu? De quem é a culpa pelo comportamento dessa geração que não se importa se o senhor com bengala está de pé com muito custo? Das escolas? Dos pais que não ensinam a respeitar os outros? Ou que não ensinam a praticar o oposto? A indignação é a reflexão do nosso leitor. Expressa nessas perguntas faz muito sentido. Só que os pais e a escola não estão sozinhos nessa história. Muito bem. Quando falamos sobre os idosos, esse pequeno trecho que está lá no livro de vocês, ele fala o seguinte, que ele pôde observar que enquanto tinha vários jovens bem acomodados, estavam lá as pessoas idosas sem ter nada de conforto. E aí, vocês concordam com isso? Nosso assunto já começa assim. E como nós vamos falar sobre o artigo de opinião, ele tem várias características para que você possa montar o seu texto, tá? Que vai ser realmente uma produção. Vocês irão responder algumas questões e depois vocês irão produzir um texto de artigo de opinião, certo? Então ele vai precisar de algumas características que é necessário de ter no artigo de opinião, que eu irei colocar aqui e irei explicar passo a passo. Primeiro, ele tem que ser um texto argumentativo. Beleza. Primeiro, ele tem que ser um texto argumentativo. O que é isso? Ele tem que gerar argumento. Ele tem que gerar um diálogo, uma conversa, uma opinião. Você não vai colocar um tema que você vai perceber que não vai gerar nenhum conflito ali. Ele tem que gerar uma discussão sobre o assunto. O outro item é o quê? Tem que ter o quê? Estrutura. Tem que ter estrutura esse artigo de opinião. Por ele ser um texto argumentativo, ele vai ter que ter uma estrutura, tem que ter um formato, tem que ter 3 partes principais, fundamentais do seu texto. Que partes são essas? Que vai vir o quê? A introdução, certo? Vai vir a introdução, que ela vai ser com o quê? Com parágrafos, Você vai iniciar um parágrafo com um assunto, vai terminar o parágrafo, vai continuar o outro parágrafo com outro conteúdo, mas dentro do mesmo tema, sem fugir do assunto.
E logo em seguida vai vir o desenvolvimento, que é onde você vai desenvolver o seu texto. O desenvolvimento, certo? E esse desenvolvimento, ele tem que ser com argumento também, né? Porque como ele é um texto de informação, ele vai ter que ter as informações corretas, vai ter que ter um respaldo, né? Você vai ter que ter uma fonte de onde você tirou aquele tema, você vai ter que pesquisar, porque ele vai ter que ter lá seus argumentos. E depois vem o que? A conclusão. É o que você vai concluir sobre aquele assunto. Porque todo assunto, como ele vai gerar uma polêmica, uma discussão, você vai ter que ter uma solução. Ou pelo menos chegar a perto de uma solução, certo? Então, ao desenvolver um artigo de opinião, você vai falar sobre o tema, você vai gerar todo esse argumento e lá no final você vai ter que concluir o que você acha, né, para solucionar esse problema. Quem vai resolver? Como que vai acontecer? E o tema, que ele vai vir lá no início, mas eu decidi colocar ele aqui, que é o tema principal, que é sobre o que vocês irão falar, né? Sobre o assunto. Uma dica também, que tem que fazer um rascunho primeiro. O que é um rascunho? É que você vai fazer uma folha à parte, depois você vai dar uma analisada nesse rascunho, vai fazer uma revisão, para observar, né, o que está escrito lá, se está tudo ok, e depois para você fazer a sua conclusão e concluir o seu texto, certo? Para você fazer um artigo de opinião, vai vir vários temas. Se a gente tivesse juntinho, a gente ia discutir juntos, mas eu vou dar exemplo de alguns temas. Como tem que ser um assunto que tem a ver com a sociedade, o que é isso? Quando vamos produzir um artigo de opinião, temos que pesquisar, procurar um tema que vai mexer com a sociedade. Eu não vou procurar um tema que não vai chamar a atenção do leitor, né? Tem que chamar a atenção da sociedade, como por exemplo, mulheres negras. Se eu ir fazer um assunto sobre esse, um artigo de opinião sobre mulheres negras, normalmente eu vou gerar aqui um argumento, né? Muitas pessoas vão ter uma opinião formada sobre esse assunto aqui, mulheres negras. Ele vai ser um assunto argumentativo? Vai sim, porque nem todo mundo tem a mesma opinião sobre essa situação aqui, sobre o preconceito, né? O que elas sofrem no dia a dia. Nem todo mundo vai ter uma opinião formada da mesma forma, cada um vai ter a sua própria opinião. Como, por exemplo, também o trabalho infantil. Alguns exemplos de temas aqui que você pode estar fazendo o seu texto, estar produzindo o seu texto. Trabalho infantil. Há pessoas que concordam, há pessoas que não concordam com o trabalho infantil, certo? Há famílias que acham que tem que acontecer e há famílias que acham que não tem que acontecer. É um texto argumentativo? Sim, é um texto argumentativo. Como, por exemplo, aquele lá do nosso livro que é respeitar os idosos, e também sobre o aborto. Esse aqui é bem argumentativo. Porque você vai encontrar, se pudessem fazer uma pesquisa, vai encontrar várias pessoas que concordam, outros que não concordam, e já vai dizer por que não concorda com esse assunto, e daí ele acaba gerando um argumento, né? Vamos também falar sobre religião, sobre tatuagem, trabalho escravo. Esses são alguns exemplos que você pode estar usando para montar um artigo de opinião. E as características são essas aqui, algumas delas que tem que ter, sem contar também da nossa pontuação, né? Que está lá, e os nossos parágrafos vai vir lá na nossa estrutura. Muito bem. Aí lá no nosso livro, nós vamos perceber na página 27 que tem outro trecho, ele está dividido em parágrafos. Esse nosso assunto é tudo sobre artigo de opinião. Tudo que você precisa saber vai estar aqui e também no nosso livro. Você já está falando o quê? Opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Então vai vir várias perguntas, várias questões, que vai ser o quê? Vai ser pessoal, certo? Vai vir uma hora que vai vir um argumento meio pejorativo. O que é isso? Uma coisa negativa.
né? Uma coisa que vai baixar a autoestima da pessoa, vai vir muito argumento assim, vocês vão ver lá, tem lá umas pesquisas, umas entrevistas, que vocês vão ficar, poxa, essa pessoa pensa isso, mas não fique triste não, tá? A sua opinião é que vai valer sobre esse assunto. Aí lá na página 28, tem uma lá que vai continuar falando sobre os idosos. Ó, respeitar o velho, né? Respeitar os idosos, escondida essa denominação. A terceira idade, ou melhor, a idade, não é apenas uma questão de bons modos. Respeitar o idoso é reverenciar a experiência de vida, o conhecimento, a sabedoria acumulada de quem viveu e aprendeu e de quem sofreu, de quem tem um passado e uma história numa construção desse mundo, quem deu a vida a nós jovens, né? A vocês jovens, a vocês crianças. Respeitar o idoso é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado, mas parece que o que vale hoje é o presente, né? Viver aqui agora, né? Vivendo assim, como será o amanhã? Por que muitas pessoas não gostam de falar a sua idade? Por que será? É porque muitas das vezes os idosos não são bem vistos, né? Eles são excluídos da sociedade, eles são rejeitados, como lá no início do assunto eles não têm prioridade, e aí eles se recusam a dizer a sua idade, já evitando isso aí para não acontecer, certo? Então a nossa atividade de casa, ela vai iniciar desde o início da nossa aula, começando lá na 25, na 26, já vai vir a nossa atividade de casa, onde vocês irão ler o texto e já responder. Vou só colocar aqui as páginas, para que vocês não possam ter dúvida, né? Atividade de casa. Cada página vai ter um trecho que vai gerar uma discussão, para que vocês possam chegar a uma produção. Será as páginas 26, 27, 28, 29 e 30. Essas serão as páginas, que cada uma dessas páginas, muita página, não, porque vai ter apenas trecho. O que é trecho? Uma parte do texto. Lá vai ter cada trecho, né, de um texto, que vai ser um texto de artigo de opinião, um texto argumentativo, um texto que vai ter o tema, que vai mexer com a sociedade, vai mexer um pouquinho também com vocês. E aí, cada paginazinha dessa, vai vir um trecho de um texto. Vai vir um texto polêmico, onde vocês irão responder às questões. E para finalizar, você irá pegar lá o seu caderninho em língua portuguesa e você irá fazer uma produção de texto. Como essa aula aqui anterior, eu já expliquei o que se deve ter numa produção de texto, você já sabe exatamente o que vai acontecer nessa produção. Essa produção de texto, você vai ter que fazer um artigo de opinião. Pode ser um desses exemplos aqui? Pode. Você pode escolher outro tema? Pode também. Você poderá também escolher outro tema, lembrando-se que é artigo de opinião. É um tema que vai mexer com a sociedade, que vai mexer com o leitor, que vai gerar um argumento, vai gerar um diálogo, né? Vai gerar várias opiniões. Não pode ser qualquer tema. E a necessidade de pesquisar, sim, se você não tiver conhecimento do tema, faça uma pesquisa para você desenvolver a sua produção de texto, certo? Total de linhas. Essa produção de texto, vamos fazer só uma estimativa, porque vai depender do conteúdo, da sua pesquisa, quantas linhas você vai precisar para fazer esse texto. Sem esquecer do principal, rascunho. Faça primeiro no rascunho, faça a revisão, para depois você colocar ele lá certinho, para que depois possa ter bons resultados, certo? Então, meus amores, nosso assunto de hoje é esse, tá? Fique com Deus e bom estudo.